Olá pessoal, meu nome é Lauro Escobar e hoje nós vamos falar sobre a nova redação dos artigos 3º e 4º do Código Civil, que foi dado pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência, que entrou em vigor nesse início de ano de 2016. A redação antiga do artigo 3º era o seguinte: são absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os menores de 16 anos, os que por enfermidade ou deficiência mental não tiverem o necessário discernimento para a prática desses atos e os que, mesmo por causa transitória, não puderem exprimir sua vontade. Eu já vou antecipar dizendo o seguinte, pois vamos retornar nisso. O artigo 3º vai ficar só essa primeira parte. São absolutamente incapazes os menores de 16 anos. O inciso 2º simplesmente foi revogado. E o 3º, ele saiu do artigo 3º e foi para o artigo 4º, que são os relativamente incapazes. Já os relativamente incapazes, a redação era o seguinte: são relativamente incapazes os maiores de 16 e menores de 18 anos, os ébrios ou habituais, os viciados em tóxicos e os que por deficiência mental têm o discernimento reduzido. Inciso 3º, os excepcionais sem desenvolvimento mental completo e os pródigos. Então, tudo que se refere a pessoa com deficiência mental foi retirado também desse artigo. Portanto, o artigo 4º, que nós vamos ver já, ele fala dos maiores, entre 16 e menores de 18, os ébrios, os viciados em tóxicos e os pródigos, ou seja, os excepcionais. E as pessoas com deficiência mental, mas com discernimento reduzido, foram retirados do artigo 4º. E o parágrafo único, pequeno retoque que foi feito, diz: a capacidade dos índios será regulada por legislação especial, e não fala mais capacidade dos índios. Então, qual a nova redação do artigo 3º? Como eu disse, são absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os menores de 16 anos. Então, essa é a redação dada pela Lei 13.146 de 2015, que entrou em vigor em janeiro de 2016, conhecido como o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Percebam, o artigo 3º agora, os absolutamente incapazes, só há uma hipótese, qual seja, menor de 16 anos. E o artigo 4º, são os relativamente incapazes, agora consta o seguinte: maiores de 16, menores de 18, não mudou. Ébrios habituais e viciados em tóxicos, não mudou. E aqueles que por causa transitória ou permanente não puderem exprimir sua vontade, que era caso dos absolutamente incapazes, agora é relativamente. E finalizando, os pródigos. E como disse o parágrafo único, pequeno retoque, a capacidade dos indígenas, não fala mais índio, será regulada por legislação especial. Mais uma vez, é a redação da Lei 13.146. Bem, não estamos aqui para dizer se a lei é boa, se ela é ruim, se ela veio ajudar. A nossa intenção aqui é dizer, olha, o artigo 3º e o artigo 4º, eles foram alterados. Então, tome muito cuidado daqui para diante com questões desse tipo, relativo ao artigo 3º e artigo 4º, ou seja, sobre a capacidade. Isso mudou e, com certeza, vai chover de questões em concursos públicos a respeito disso. Ok? Então, muito obrigado pela atenção e até a próxima.